Boa tarde, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre um livro chamado Walden, de um cara chamado Torro. Inclusive, abraço aí pro Torro se estiver assistindo, né? Torro é um cara que nasceu em 1917, ele foi um transcendentalista americano. Transcendentalismo, para quem não sabe, foi um movimento filosófico, né? Que eles davam muita importância para a natureza, né? Fonte da verdade e da sabedoria, que nos ajudava e nos ajuda a entender a nós mesmos. E a ideia do Torro nesse livro era viver isso na prática, né? Viver a natureza, buscar resposta nela, né? E como que ele faz isso? Em 1854 ele vai para um lago chamado Walden, que inclusive dá nome ao livro, Walden, e lá ele monta uma casinha para ele mesmo, lá ele planta, né, a própria comida, e o livro meio que gira em torno disso. Falando assim pode parecer um pouquinho paia, talvez você não saiba que o Torro é um baita filósofo, né? Então ele leva isso a outro nível assim. Ele tira leite de pedra, coisa que eu não consigo fazer porque eu não tenho cascalho intelectual. O Torro, ele mora por uns 2 anos ali no perto do Lago Walden, né? Ele tem essa vida que ele é uma vida tranquila, né? Na floresta, que ele não tem muitas visitas, ele vive com os bichos e tal. Ele diz que não se sente sozinho, justamente por isso ele mora com os animais lá, né? Ele é tipo uma corujinha, basicamente. E também, ele não é totalmente isolado dos humanos. Ele pratica comércio porque ele diz que no quintal dele, na plantação, cresce muito feijão. E ele não sabe o que fazer com esse feijão, ele vende, né? E alguns quilômetros também tem uma vila que vai ser mais importante lá pra frente. Tem um irlandês que mora perto dele, de maneira similar, né? Que ele tem uma casinha perto do Lago Walden. E esse cara é muito simples. Ele diz que consegue um emprego na vizinhança e trabalha muito, só que ele reclama que ele ganha muito pouco. Pobre é foda, né? E fala que vê vantagem de morar nos Estados Unidos porque tem café, tem chá, carne e leite. Coisa que provavelmente na época na Irlanda não tinha com tanta abundância, né? E Torro, ouvindo isso, ele dá um outro lado da moeda pra esse cara. Torro, então, ele meio que diz o que ele faz, né? Ele produz sua própria comida, ele vive lá de batata, água e planta, tudo que uma pessoa precisa, né? E por ele não trabalhar muito, ele também não vê a necessidade de se alimentar melhor do que isso, porque sentir fome é coisa de pobre. E ele diz que a vida que esse cara vive é uma armadilha, né? É como se fosse uma roda de Sansara. Por falar nisso, ouçam Sansara's Wheel, do Mudman Blues, baita banda. O transcendentalismo ele é bem parecido com o budismo, até onde eu entendi. Ele é tipo um budismo menos anedótico, sabe? É a impressão que eu tive, eu não sei se tá certo. Tem um episódio muito engraçado que acontece na vila que eu comentei antes. Torro do nada é preso por um dia por não pagar imposto, né? E isso a gente que tá lendo o livro, a gente não entende, né? Por que isso acontece, porque não tem continuidade, né? Isso é parte da vida pessoal do Torro. Ele explica depois que ele é porque ele não paga imposto, porque ele não gosta, né? Porque ele falou que fala lá que pagar imposto é roubo, daí ele não gosta, né? Daí ele não paga mesmo. É uma semelhança que ele possui com Paulo Cogos. Ele se justifica, tá? Só para não deixar isso aí em aberto. Ele falou que ele se nega a pagar impostos porque esses impostos financiavam uma guerra contra o México, que teve grande parte do seu território anexado pelos Estados Unidos, né? Quem diria as palavras guerra e Estados Unidos na mesma frase? Tem que tacar uma bomba nessa porra desse país. Mais pra frente, o Torro, eu acho que ele começa a enlouquecer, né? E então ele começa a analisar uma guerra de formigas vermelhas e pretas, né? Que ocorre bem na casa dele. Ele até leva as formigas pro microscópio para analisá-las. Dá pra ver que ele tinha muito tempo livre, né? Que talvez é uma coisa que falte pra você. Qual foi a última vez que você, por exemplo, parou para analisar as coisas ao seu redor? Pensa nessa. Uma frase do livro que eu achei muito bonita é assim: em vez de amor, de dinheiro, de fama, dê-me a verdade, né? E essa frase diz muito a respeito sobre a filosofia do Torro. Ele procura aquilo que é verdadeiramente genuíno na natureza, né? Já que a sociedade não a tem. Ele não encontrou isso na sociedade, né? Walden é uma crítica a uma sociedade plástica e prosaica, que te enxuga e te exaure, que te suga e te distrai de tudo que tenha qualquer significado genuíno.
Torre enxerga o profundo no simples, o conforto na solitude, onde o dinheiro, status e bens materiais provam-se em sua maioria meros ruídos que nos seduzem e nos possuem por toda a nossa vida. Talvez, hoje em dia, isso esteja se acentuando cada vez mais, né? E está gerando pessoas confusas e deprimidas, tal como eu e você. E aí, o que você me diz? Deixa nos comentários. Abraço.